Olá, bem-vindos ao Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. Eu sou o Vítor Moutinho, coordenador do Gabinete de Comunicação da ERSE. Os fóruns 20 anos, 20 temas são um espaço de discussão abertos ao público e que irão decorrer em direto, aqui na página eletrónica da entidade reguladora da saúde, no canal do YouTube da ERSE e no LinkedIn. Este fórum irá abordar diversas temáticas que, pelo seu conteúdo, podem suscitar a participação dos utentes dos serviços de saúde, bem como os prestadores de serviços de saúde. Para participar neste fórum, que recordo está a ser transmitido em direto, não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Mas uma nota: os fóruns serão gravados para que depois possam ser vistos a qualquer momento nas páginas eletrónicas da entidade reguladora da saúde. Mas, para efeitos de RGPD, a submissão de perguntas deve ter em conta que a pessoa autoriza os dados e a sua exibição na emissão. Deve, por isso, conter-se e não deve exibir dados que possam ser considerados violação da privacidade. A forma mais simples de colocar questões é usar a caixa de comentários. As perguntas devem ser sobre os temas que estão a ser debatidos. Outras questões podem não ser abordadas nem respondidas. Dentro do possível, tentaremos responder às questões mais pertinentes. Outra forma de participar é submeter uma pergunta em vídeo. Vamos ver como é que isso pode ser feito. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. E será assim? Se houver perguntas em vídeo, nós iremos exibi-las aqui neste espaço. O fórum de hoje tem como tema os princípios orientadores da entidade reguladora da saúde. A entidade reguladora da saúde é a entidade administrativa independente que tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor público, privado, cooperativo e social, dispondo para isso de poderes de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e também poderes sancionatórios. Para a persecução da sua missão de interesse público, a ERSE encontra-se vinculada, no e para o exercício das suas atribuições, a princípios que norteiam a sua atividade e atuação. Dar a conhecer a missão da ERSE e a forma como exerce as suas atribuições numa abordagem prática que sirva utentes e prestadores de cuidados de saúde na sua interação com a atividade, será o foco da intervenção da Ana Portal, dos Serviços Jurídicos, que está aqui ao meu lado para apresentar esta emissão. Olá, Ana. Bom dia, Vítor. Eu penso que estarão a ouvir-me. Bom dia, Vítor, e bom dia a todos e a todas que estão a assistir a este fórum e agradecemos desde já, naturalmente, o vosso acompanhamento aqui neste fórum virtual. Começar por dizer que eu sou técnica superior de regulação especialista aqui na entidade reguladora da saúde, concretamente nos serviços jurídicos, e no âmbito destas comemorações de 20 anos da ERSE e destes fóruns, o que nos propomos trazer aqui é uma exposição e um debate relativo aos princípios orientadores da ERSE. Em concreto, o que nós pretendemos aqui transmitir é, por um lado, a perceber o que é que a ERSE faz, o seu âmbito, as suas atribuições, a sua missão,
e, por outro lado, perceber os princípios que orientam a sua atividade. E sendo muitos, e por imperativos de tempo, e também pelo espírito destes fóruns abertos, tentamos aqui incidir sobre 3 segmentos particulares, porque entendemos que são importantes na interação de cidadãos, de utentes e de prestadores com a entidade reguladora da saúde. Em concreto, vamos focar na questão da especialidade, vamos perceber o que a ERSE faz e também delimitar negativamente o que a ERSE não faz no âmbito da sua missão e atribuições. Por outro lado, também vamos referir-nos ao princípio da transparência como uma forma, por um lado, de garantir a confiança e o escrutínio na sua missão de interesse público e, por outro lado, de exercer informando também quem interage com a entidade reguladora da saúde. E, por fim, fazer aqui uma abordagem aos meios de conciliação de conflitos, em particular a mediação e a conciliação como formas de resolução alternativa de litígios e como também um poder de que goza a ERSE para a conciliação de conflitos entre operadores e entre operadores e utentes. Bom, feito este ponto de ordem, apenas 2 notas também. Nós tentaremos, tendo em conta a natureza destes fóruns e o tema que é particularmente ligado a princípios e, portanto, mais técnico, nós tentamos dar-lhe uma abordagem prática e, portanto, vamos fazer referência muitas vezes ao site da ERSE para que se perceba onde é que se pode ir buscar informação de uma forma frutífera e ágil para quem interage com a ERSE. E, por outro lado, também tentaremos adotar uma linguagem não demasiadamente técnica, porque nem todos somos juristas e muitos de nós interagem com a ERSE ainda assim. Bom, avançando, então vamos começar por perceber o regime jurídico da entidade reguladora da saúde. A entidade reguladora da saúde é uma entidade administrativa independente e rege por variadíssimos diplomas. Para o que nesta apresentação importa, por um lado temos os estatutos, por outro lado, a lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, a lei quadro das entidades administrativas independentes. Depois, os novos estatutos adaptaram-se a esta lei quadro e, portanto, a sua versão atual vertem muito o que esta lei quadro especifica. Por outro lado, os regulamentos também da ERSE, o Código do Procedimento Administrativo, tendo em conta a natureza da ERSE, pessoa coletiva pública, e a missão de interesse público, o CPA é particularmente importante nestas questões também relativas a princípios, e a Constituição da República Portuguesa, que tem expressamente consagra determinados princípios e depois também manifestações desses princípios. Portanto, em termos de regime jurídico, para aqui o que importa serão os estatutos, a lei quadro, os regulamentos, o CPA, Código de Procedimento Administrativo, e a Constituição. Bom, falava-vos há pouco desta ideia de transmitir aqui esta informação que está disponibilizada no site. Isto também, vamos ver, tem a ver com o princípio da transparência e com a possibilidade de identificar o exercício da missão de interesse público, reforçando assim a confiança de quem interage com a ERSE, por um lado, e por outro lado também permitindo o escrutínio da sua atividade de interesse público. Mas dizia-vos, no site da ERSE, o quinto separador, encontram aqui o quinto com a designação legislação, agrupa aqui a legislação por segmentos, ou seja, encontram aí vários segmentos. Este primeiro do regime jurídico que vos falava estará aqui na entidade reguladora da saúde, portanto conseguimos aí ver os diplomas mais relevantes que têm que ver com a entidade reguladora da saúde, entre eles os que mencionamos há pouco, mas está segmentado, vocês reparam que está segmentado para utentes, para prestadores, para publicidade em saúde, em matérias, portanto, concentrando aqui a legislação que pode ser relevante para cada uma destas categorias ou segmentos. Bom, visto o regime jurídico, passamos à natureza. A entidade reguladora da saúde é uma pessoa coletiva de direito público, com a natureza de entidade administrativa independente e tem autonomia administrativa e financeira, de gestão, independência orgânica, funcional, técnica e património próprio. E para o exercício da sua atividade, goza de poderes de regulação, de regulamentação, de supervisão, fiscalização e também sancionatórios. E qual o seu âmbito de atuação? A ERSE exerce funções de regulação, de supervisão e promoção e defesa da concorrência nas atividades económicas na área da saúde em 4 setores: privado, público, cooperativo e social. Portanto, estão sujeitos à regulação da ERSE, que é que a ERSE regula todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde destes setores, ok? Independentemente da sua natureza jurídica. Este segundo ponto desta apresentação está vertido especificamente e expressamente nos estatutos. E depois, e os juristas, e quem lida com diplomas,
legais perceberá o alcance desta expressão. O nomeadamente aqui é meramente exemplificativo. Significa que estes hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, laboratórios de análises clínicas, equipamentos ou unidades de telemedicina, unidades móveis de saúde e termas, são só exemplos do que é este rolo enquanto estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Por um lado, a realidade é mais fértil do que o próprio legislador. E, sobretudo, numa era de mudanças tecnológicas, há, de facto, novas realidades e é este está atento a elas para efeitos do seu âmbito de atuação. Portanto, caberão aqui, eventualmente, novas realidades. Por outro lado, estes estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, e este, nomeadamente, significa um elenco que, na altura, se entendeu aqui verter nos estatutos, por serem situações mais frequentes, situações que se pretendiam enfatizar, mas que não esgotam de todo nem a realidade, nem o que se entenda ser rolado pela ERTE, obviamente balizado por critérios de legalidade e juridicidade. Bom, portanto, isto só para fazer esta ressalva. Bom, e se nos importa definir o âmbito de regulação no sentido, eu volto aqui só atrás, no sentido positivo de regulação destes estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde daqueles setores e designadamente destes, importa também estabelecer o âmbito, fazer uma delimitação pela negativa. Isto porquê? Porque enquanto cidadãos, enquanto utentes, enquanto prestadores, é-nos importante direcionar-nos às entidades das quais pretendemos uma resposta ágil e uma resposta célere e uma resposta direcionada. E, portanto, é importante também delimitar aqui o que é que não está sujeito à regulação deste. E os estatutos fazem-no expressamente. Por um lado, os profissionais de saúde, no que respeita à atividade que está sujeita à regulação e à disciplina das associações públicas profissionais, não estão sujeitos à regulação deste. Por outro lado, os estabelecimentos sujeitos à regulação específica do Infarmed, no que respeita a essa regulação. Portanto, há aqui uma exclusão expressa do âmbito de regulação deste. Isto vai fazer sentido no princípio de que vamos falar mais à frente, que é o princípio da especialidade. E que podemos ir aqui adiantando. É que, de facto, a ERSE não pode, isto é estabelecido na Lei Quadro e depois vertido nos estatutos, não pode exercer os seus poderes fora do seu âmbito de missão e atribuições. E, portanto, é delimitada a sua atividade por este princípio da especialidade, pela sua missão e atribuições. Isto não significa, como veremos, que não haja, e existe, e até outros, como iremos ver, os estatutos prevêem expressamente, não significa cooperação institucional, ações conjuntas em matérias em que as missões e atribuições das entidades se tocam, mas efetivamente não estão sujeitos à regulação. E estas são as situações previstas pelos estatutos. Bom, devia estar na natureza jurídica, o regime jurídico, aliás, em primeiro lugar, a sua natureza, a delimitação do seu âmbito, quer pela positiva, quer pela negativa, no sentido da exclusão, naturalmente. Vamos agora referir-nos à missão e às atribuições. A missão é a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, como vimos, e está previsto nos estatutos. As atribuições, a supervisão da atividade e funcionamento desses mesmos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. No que respeita a 3, e diríamos aqui 4 segmentos em particular, neste momento. Por um lado, no que respeita ao cumprimento pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, que regula dos requisitos de exercício da atividade e de funcionamento desses estabelecimentos. Existe aqui o Departamento de Registro e Licenciamento, que depois também terá direito a um fórum para desenvolver algumas questões relacionadas com a sua atividade, mas que se dedica em particular à verificação deste cumprimento dos requisitos de exercício da atividade e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Por outro lado, a garantia, outro segmento de atribuições, a garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação desses cuidados de saúde de qualidade e demais direitos dos utentes. Há aqui, apresentando um bocadinho a esse, o Departamento do Utente tem aqui uma função crucial, quer no tratamento das reclamações, quer também numa unidade de literacia, e o Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória também garante estes mesmos direitos. Outro segmento de atuação, o da legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Aqui, em estreita cooperação, e os estatutos estabelecem expressamente isto, uma cooperação não estreita, uma cooperação com a autoridade da concorrência. Portanto, não sendo o mesmo âmbito de missão e atribuições da autoridade da concorrência, há aqui
encadeando aqui um bocadinho no princípio da especialidade que falávamos, há aqui uma missão comum neste segmento de atuação da ERSE e, portanto, uma cooperação que é prevista nos próprios estatutos. E também o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, que a ERSE passou de facto a fiscalizar no âmbito das suas atribuições desde 2015. Bom, os princípios são muitos, eles estão previstos quer no Código de Procedimento Administrativo, alguns também expressamente na Constituição, mas de resto os princípios são uma concretização de princípios também constitucionais, nos estatutos, na lei quadro, e são muitos, e portanto nós fizemos aqui uma seleção do que seria, o que faria sentido para esta intervenção aberta, designadamente tendo em conta a interação com o utente da ERSE, com utentes, prestadores e comunidade em geral. E portanto aqui destacaríamos, por um lado, a questão da prossecução do interesse público, a que baliza toda a atuação da ERSE, vamos ver em termos quer de responsabilidade, quer de transparência também, de obrigações de transparência, e proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, em concreto também dos utentes, a colaboração com os particulares e a participação, e aqui vamos ver, isto está muito relacionado com o princípio da transparência e com corolários dessa transparência que permitem a colaboração dos particulares e a sua participação. Por outro lado, também a responsabilidade, e designadamente a responsabilidade pública, atendendo à sua missão de interesse público, isto também tem reflexo na transparência. A administração aberta, que também está ligada a essa questão de transparência da entidade reguladora da saúde, e a proteção de dados pessoais. Eu aqui teria-me só para dar um exemplo que tem a ver com o princípio da especialidade e que é comum acontecer na nossa prática. Este é responsável pelo tratamento de uma série de dados pessoais. Desde logo, quando trata reclamações, recolhe a identificação do reclamante, dados sensíveis como são dados de saúde que podem estar na exposição das reclamações, por um lado. Por outro lado, também, quando registra e licencia, há uma série de dados pessoais que são associados a essas operações. Nos próprios estudos, com preocupações naturalmente de técnicas e organizativas nessa matéria, mas isto significa que por um lado, é responsável pelo tratamento destes dados e, portanto, adota as medidas técnicas e organizativas para a segurança desses mesmos dados, ao abrigo do regime geral de proteção de dados pessoais. Outra coisa é as questões de dados pessoais que têm a ver com a própria missão e atribuições da ERSE, que são, em concreto, as questões que se relacionam com a ligação entre proteção de dados pessoais e o acesso ou recusa de prestação de cuidados de saúde, a informação e direitos dos utentes. Nesta matéria, então, portanto, na primeira, enquanto responsável pelo tratamento, há uma autoridade nacional competente, a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, ao abrigo do princípio da especialidade, a ERSE não se debruça sobre essas questões. Mas tudo o que tem a ver com a garantia destes direitos em concreto e acesso aos cuidados de saúde, então, sem prejuízo de haver aqui uma cooperação já em matéria que poderá interessar à ERSE. Bom, não entrando na querela que existe doutrinária relativamente a se o princípio da transparência será um princípio, se será aqui um pano de fundo para outros princípios ou corolários, os nossos estatutos e a lei quadro também referem-se ao princípio da especialidade e ao princípio da transparência, que são, no fundo, manifestações de outros princípios também que estão previstos. Mas vamos centrar-nos, em particular, nestes pela utilidade que consideramos terem num fórum aberto. A especialidade e a transparência. Bom, da especialidade já fomos referindo, não é? Isto é consagrado quer na lei quadro, quer nos estatutos, não pode exercer atividades ou usar os seus poderes fora do âmbito das suas atribuições. Portanto, não pode garantir a terceiros o cumprimento de obrigações de outras pessoas jurídicas. Sem prejuízo. Estabelece formas de cooperação e associação com outras entidades quando isso se mostra necessário ou conveniente para a persecução das suas atribuições. Em concreto, os estatutos prevêem já, porque há uma relação estreita aqui entre atribuições, a cooperação com a autoridade da concorrência, nas questões do regime jurídico da concorrência, portanto, regulação do mercado, a Direção-Geral do Consumidor e associações de consumidores no que respeita à divulgação dos direitos e interesses dos utentes na área da saúde, que é uma atribuição da ERSE, e o Instituto da Segurança Social, designadamente no âmbito dos cuidados continuados. Naquele separador do nosso site, vocês podem encontrar na parte institucional os protocolos que são celebrados e as entidades com as quais são celebrados os protocolos. Portanto, sem prejuízo de ações conjuntas de protocolos institucionalizados, não deixemos de balizar a atuação da ERSE sempre por um princípio da especialidade, que é definido quer na Lei quadro, quer nos estatutos. Bom, falavas aqui exatamente do institucional, aqui neste quinto segmento de cooperação institucional podem encontrar os protocolos celebrados.
E agora passamos à transparência, vista a questão da especialidade. A transparência é uma figura que, de facto, é uma manifestação de vários princípios e visa, por um lado, fomentar a confiança na atividade de interesse público, no caso da ERSE, a verificação e o escrutínio dessa missão de interesse público, mas tem também uma importante função informativa, porque de cada vez que se cumprem obrigações de divulgação, informa-se e permite-se uma interação mais estreita e uma capacitação, quer de utentes, quer de prestadores, quer dos cidadãos no geral. Bom, relativamente à transparência, ela tem várias manifestações. Por um lado, a discussão pública, designadamente na elaboração de regulamentos e com a participação nessa elaboração de regulamentos, obrigações de divulgação, a publicidade das sanções e, portanto, ao mesmo tempo que há aqui a verificação do princípio da transparência, há também a informação e a proteção dos utentes e mercado, a responsabilidade pública, a publicidade de informação na página eletrónica e o acesso à informação administrativa. São, de facto, manifestações deste que é um princípio associado à transparência. Quanto à obrigação de divulgação, desde logo a ERSE deve manter e atualizar a lista dos estabelecimentos registados. No nosso site vão encontrar um separador em cima, e já podemos mostrar daqui a pouco no ecrã, que nos permite fazer uma pesquisa dos prestadores com identificação, com registro, com informação sobre licenciamento aplicável, com informação também relativa a áreas de atuação, a convenções e também a matéria relativa a reclamações, elogios e sugestões. Portanto, divulgação destes estabelecimentos registados, para informação também. Também a lista dos contratos de concessão, parcerias público-privadas, convenção e relações contratuais afins no setor da saúde, um quadro estatístico sobre as reclamações e o registro de todas as sanções por ela aplicadas. Portanto, enquanto de facto exerce a sua atividade de interesse público, permite o seu escrutínio e a verificação e também a informação e a proteção de utentes e mercado. Bom, esta informação deve ser disponibilizada, designadamente na página eletrónica, portanto, os diplomas relativos, a composição dos órgãos, os planos de atividade e relatórios de atividades, os orçamentos e contas também, a informação respeitante à sua atividade relatória e sancionatória, o mapa de pessoal, os relatórios e pareceres da Comissão de Fiscalização ou do Fiscal Único, o relatório da Comissão de Vencimentos também, e os regulamentos internos que estão previstos no artigo 10º, número 2, da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, que têm que ver com organizações e que têm um cariz próprio que justifica aqui a sua publicação. Portanto, falávamos aqui na parte institucional, mas nesta questão da atividade e da publicação da atividade, separador no quarto, portanto, a atividade e reparem, a regulamentação aqui, muitas vezes com participação, a atividade consultiva, as consultas públicas, a defesa dos direitos dos utentes, ações de fiscalização, intervenção sancionatória, regulação económica, a resolução de conflitos, já iremos, e a supervisão. Bom, ainda como corolário desta questão da transparência, o acesso à informação administrativa. Sobre esta matéria rege a designada LAVA, é a Lei nº 26 de 2016, que é a Lei de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e de Reutilização dos Documentos Administrativos, que estabelece no artigo 10º uma divulgação ativa de informação, que é o que nós fazemos também já um bocadinho ao abrigo do princípio da transparência, e o acesso à informação administrativa. Quando se pretender um acesso à informação administrativa, deve-se fazer um requerimento, que está disponível nesse link e que tem alguns elementos essenciais, para, de facto, poder aceder a essa informação administrativa. O princípio é que poderá aceder e há algumas limitações, designadamente quando estejam em causa interesses fundamentais do Estado, questões de direitos de autor, documentos preparatórios de uma decisão ou de processos que ainda não foram concluídos, auditorias, inspeções, acesso de terceiros de documentos nominativos, portanto, a questão aqui da proteção de dados pessoais, segredos comerciais, afetar-se a eficácia de uma fiscalização, causar alguns danos, ou seja, o princípio é de acesso, mas há algumas limitações, designadamente a matéria de dados pessoais e de processos pendentes que importa verificar. Quando não se puder dar acesso a essa informação, a decisão tem que ser sempre fundamentada. Bom, visto então a questão dos princípios da especialidade e da transparência, percebido o que a ERSE faz, delimitada positiva e negativamente o seu âmbito e atribuições, e algumas concretizações destes princípios, passamos então à mediação ou conciliação de conflitos. Efetivamente, a Lei Quadro prevê este poder e este acordo nos seus estatutos, esta conciliação de conflitos entre operadores e utentes.
de facto, pretende-se criar aqui uma cultura de diálogo, de escuta ativa, de melhoria das relações entre os intervenientes no setor da saúde em Portugal e, portanto, achamos relevante fazer aqui referência à mediação ou conciliação de conflitos como mecanismos de resolução alternativa de litígios e que é importante as pessoas perceberem que existem e quais são as suas virtualidades na conciliação de conflitos. Bom, o que resta nesta matéria é o regulamento de eficácia externa, o regulamento da ERSE de eficácia externa, esse 628/2015, o próprio regime jurídico consagrado nessas leis relativamente à resolução alternativa de litígios, os estatutos, a lei quadro e o procedimento interno, não é? para este método. Bom, qual é a diferença? E depois vamos à arbitragem, porque existem modos um bocadinho diferentes. Na mediação, as partes são auxiliadas por um terceiro imparcial, é um mediador, é designado pelo Conselho de Administração, com formação técnica e deveres de confidencialidade, e as partes procuram chegar a um acordo que resolve esse conflito. Na conciliação também, só que a diferença é que na conciliação o mediador pode propor soluções para o conflito. Na conciliação, desculpem, o mediador pode propor soluções para o conflito. Mas a ideia é sempre uma escuta ativa e que o acordo, ou seja, as partes cheguem a um acordo. Aqui, como digo, com a diferença na conciliação da possibilidade de propor soluções para o conflito. Bom, a mediação existe a pedido das partes ou uma das partes com o consentimento da outra aderindo depois. Pode intervir na mediação ou conciliação. E a mediação e conciliação pode ser feita entre estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde ou entre estes e prestadores do setor privado e social, no âmbito de contratos de concessão, de parceria pública ou privada, de convenção ou de relações contratuais afins no setor da saúde, ou ainda entre prestadores de saúde e utentes. Neste caso, no âmbito de um contexto de uma prestação de cuidados de saúde, com duas exceções previstas no regulamento. Não podem ser resolvidas por esta via questões relativas à qualidade da assistência administrativa e ao tempo de espera no atendimento administrativo. São as duas exceções. Quais são os princípios? Os princípios são da informalidade, da celeridade, o prazo máximo é de 90 dias, depois pode ser prorrogado por mais 90 por questões de pedido de informações complementares ou ainda outro prazo por acordo das partes, a voluntariedade, e as partes podem desistir quando assim o entenderem, a confidencialidade, a igualdade e a imparcialidade, a gratuitidade e a executoriedade. Tem força executiva sem necessidade de homologação nos termos da lei. Portanto, são vantagens importantes. O procedimento, em moldes muito simples, há um pedido conjunto dos mediados ou apenas de um, desde que o outro depois adira ao pedido posteriormente. Há uma avaliação preliminar para este, porque de facto pode recusar, e os casos estão previstos no regulamento, a sua intervenção em matéria de resolução alternativa de litígios, designadamente quando estiver em curso determinado processo de inquérito ou de contraordenação, quando a intervenção colida com os poderes de supervisão da ERSE, entre outras situações que estão previstas, mas, portanto, há uma aceitação do pedido, havendo uma aceitação do pedido, não se incluindo nestas exceções ou nestas condições de recusa previstas, há uma aceitação do pedido, uma informação aos mediados da aceitação, o agendamento da sessão de pré-mediação para informação, a sessão de pré-mediação, depois a sessão de mediação e uma sessão privada, portanto, que pode ser facultativa com cada uma das partes. E depois podemos chegar aqui a um acordo parcial, é um acordo total, ou não chegar a acordo nenhum. E aqui as partes podem, não chegando a acordo, e podendo desistir a todo o tempo, anteriormente, atenção, as partes podem recorrer a outros meios de resolução de conflitos, designadamente a arbitragem voluntária ou mesmo aos tribunais. O prazo é de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação que vos falei há bocado, por mais de 90, ou por acordo pelas partes por outro período. A intervenção da ERSE é gratuita nesta matéria e suspendem-se o recurso à resolução de conflitos, suspende os prazos de caducidade e prescrição. O pedido pode ser feito através desse link, que encontrarão, e que está aí em baixo. Ele refere-se a utentes, mas ele está nos formulários da parte dos utentes e na parte dos prestadores encontra-se no segmento de serviços. Depois também está previsto, quer na Lei Quadro, quer no nosso Estatuto, o recurso à arbitragem voluntária. Mas o que está previsto aqui para a ERSE é a divulgação da arbitragem voluntária, designadamente celebrando protocolos com centros de arbitragem institucionalizada existentes. E existe, de facto, um protocolo da ERSE com centro de arbitragem institucionalizada, podem encontrar no separador institucional na parte dos protocolos, mas aqui a arbitragem não é praticada pela ERSE, ao contrário da mediação ou conciliação. A decisão aqui é proferida por um terceiro, portanto não são as partes que chegam à decisão,
mesmo com as sugestões na conciliação, são as partes que chegam à decisão, uma decisão feita pelas partes, e de facto isso não acontece, não acontece na arbitragem voluntária. Voltamos aqui, é preferida por um terceiro e, portanto, não são tanto as partes que chegam a esse acordo, e a decisão é vinculativa para as partes. Bom, deixo-vos aqui alguns acessos úteis dos separadores da legislação, da estrutura orgânica, instrumentos de gestão, na atividade, os recursos Eu humanos. ia propor, Ana, que se quisesses podíamos navegar um bocadinho pelo site, fazendo aqui uma pausa também para explicares. Sim, Eu claro. adicionava aqui a emissão à página da internet da entidade reguladora, que aqui está, e tu podias ir navegando Claro, e sim. dizendo, ora, vamos lá isso. Estavas a falar sobre a Sim. questão da atividade. A questão da atividade. Portanto, na atividade encontramos a questão de toda a atividade exercida pela ERSE, vocês podem encontrar aqui a de consulta pública, de fiscalização, de intervenção, regulação, regulamentação, resolução de conflitos. Portanto, nesta encontramos a atividade. Vítor, se calhar íamos ao institucional agora. Ok. Porque no institucional, e como manifestações do tal princípio da transparência de que falávamos, encontramos a estrutura orgânica, os instrumentos de gestão, os tais relatórios, planos de atividade que falávamos, os recursos humanos, a celebração dos protocolos na cooperação institucional, as políticas institucionais e outras informações relevantes. E depois encontramos, nos vários separadores, utentes e prestadores. Vítor, aqui no segundo, desculpa. Utentes, exatamente. Portanto, as perguntas frequentes, e nas perguntas frequentes vão encontrar também perguntas frequentes relativas à resolução alternativa de litígios. Podemos encontrar aqui mais em baixo, Vítor, por favor. Exatamente, a resolução de conflitos na ERF, esse mesmo, de 11/11/2020, com várias perguntas frequentes relativamente a esses meios de resolução alternativa de litígios e as suas vantagens e forma de funcionamento. Fica aqui uma visão da página eletrónica. Isso. Dos prestadores também. Portanto, depois na parte dos prestadores também. Existem também folhetos informativos nesta parte. Eu faço referência aqui. Portanto, os suportes informativos também relativos à resolução alternativa. Obrigada. Podemos ir então aos prestadores. Aqui está. Exatamente, nos prestadores temos muito ênfase na questão do registro, naturalmente as suas obrigações de registro, o portal de licenciamento, a submissão de reclamações. Dentro dos serviços vamos encontrar o formulário, quer do acesso à informação administrativa, quer também da resolução de conflitos, acima, alertas de supervisão, comunicados, etc. Aqui a legislação de que vos falava, e depois outros também relevantes. A pesquisa de prestadores, Vítor, não sei se consegues assinalar, mas encontra-se aí, através desta está cá em pesquisa cima. de prestadores, também Está se cá em podem cima. encontrar. Aqui estamos com a pesquisa de prestadores. Portanto, aí em cima encontram também essa informação. São tudo, de facto, manifestações desde que é um princípio da transparência para garantir informação, o exercício pleno de atividade de interesse público e também o escrutínio, naturalmente, e a confiança nesta que é a emissão da ERSE. De volta à tua apresentação. Agora, não sei se queremos abrir aqui um espaço, queremos, com certeza, e se alguém tem algumas questões. Ora bem, temos agora a oportunidade de receber algumas questões de pessoas utentes, prestadores de serviços que possam eventualmente não estar a assistir. No back-office já nos elegeram pelo menos uma pergunta. Rui Correia, boa tarde. Se apresentar uma reclamação junto da vossa entidade e se quiser perceber em que estado está a reclamação, deverei pedir esse acesso à informação que referiu? Posso, Vítor? Pode, claro. Então, bom dia. Se apresentar uma reclamação junto à nossa entidade, por um lado, há um mecanismo de consulta do estado da reclamação. Nós depois podemos ir lá, Vítor, à página, mas na parte dos utentes nós podemos consultar o estado da reclamação. É uma forma mais ágil de perceber em que estado é que está. Ora, vamos lá então, à parte dos utentes, reclamações, e depois aqui tem... em baixo, Vítor, se consultarmos, consultar reclamação. Consultar reclamações. é o terceiro infográfico que tem até uma lupa, que diz consultar reclamações,
saber mais e depois, a partir daqui, pode pesquisar pelo número de reclamação ou pesquisar pelo número de folha. Exatamente. Consegue-se consultar aqui o estado da reclamação. Se quisermos pedir acesso à informação administrativa, que é outra coisa, se quisermos acesso à informação, designadamente a documentação, a informação produzida no âmbito da tramitação do processo de reclamação, aí sim devemos preencher o formulário, que está disponível também na parte do utente. O prazo de resposta é de 10 dias, podendo ser prorrogado em que se houver um volume assinalável de informação ou ela for de especial complexidade. Mas normalmente a forma mais ágil para o Estado é esta, mas se quisermos aceder, de facto, a documentação e a informação no âmbito da tramitação, pode-se fazer um pedido de acesso à informação administrativa, sim. Obrigada pela pergunta. Temos mais uma outra questão colocada por Rita Rafael. Se um cidadão tiver conhecimento de uma clínica que vê que pode não estar licenciada, o que é que pode fazer? Portanto, se o cidadão tiver conhecimento de uma clínica que não estiver licenciada, para já isto é matéria, como vimos ao abrigo do princípio da especialidade, é matéria do âmbito de missão e atribuições da ERSE, não é? Um dos segmentos das suas atribuições. Portanto, ou se esse cidadão tem uma reclamação, ou se isto é no âmbito da prestação de cuidados de saúde e há de facto algo a reclamar também, além disto, deve fazer uma reclamação e depois na parte relativa ao não estar licenciado, registado ou licenciada, dependendo do caso, ou dependendo do caso, a questão é depois tratada internamente, porque de facto é do nosso âmbito de atribuições e competências. Se não houver tanto por conhecimento, por ter da nossa pesquisa de prestadores, porque se deparou na internet, ou porque teve conhecimento dessa situação, deve de facto remetermos esta informação para a ERSE, através dos nossos canais de comunicação, para que nós possamos efetivamente, no âmbito da nossa missão e atribuições, averiguar essa situação. E obrigada pela pergunta. Obrigado nós também pela resposta. Ana, eu queria te fazer uma pergunta que também vai nos levar à pesquisa da nossa página da internet, que é, eu quero dirigir-me a um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, mas tenho dúvidas se ele está ou não registado. O que é que eu devo fazer? Ok, obrigada, Vitor, obrigada pela questão. No separador pesquisa de prestadores, precisamente aí em cima, Vitor, onde tem o mais, a Ok. seguir, exatamente, na pesquisa de prestadores, nós podemos encontrar, por um lado, o nome da entidade, portanto, podemos fazer pesquisa pelo nome, pela localidade, pelas valências, ou por várias, não é? Ou por colaboradores, e vamos encontrar vários tipos de informação. Por um lado, os dados de identificação da entidade, do estabelecimento também, se está registado ou não, se há licença associada ou não, acordos e convenções, e depois também reclamações, elogios e sugestões. Portanto, isso aparece, e nós conseguimos perceber se está registado ou não. É nossa obrigação, ao abrigo do nosso princípio, do nosso âmbito de missão e atribuições, fazer isto, ou seja, ter esta lista de prestadores e depois divulgá-la com os elementos que forem tidos como essenciais. E, portanto, aí nós podemos encontrar, aparece mesmo se está registado ou não. Ok, eu estou esclarecido. Apelo às pessoas que eventualmente estejam a assistir, que queiram colocar mais questões que estejam dentro do âmbito deste fórum e que possam ser aqui respondidas. Temos uma questão de Pedro Souza. Bom dia, muitos parabéns pela apresentação, clara, expedita e informativa. Gostaria, no entanto, de colocar uma questão relativa à mediação. Qual a experiência prática no tema de mediação e quais as ilações ou conclusões daí resultantes? Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Bom, a mediação, de facto, nós temos feito aliás, a Lei Quadro estabelece e os estatutos também, que temos, de facto, esta missão também de divulgar esta resolução alternativa de litígios, esta forma expedita, esta forma conciliadora de resolução de resolução alternativa de litígios. E, portanto, a ERSE tem feito através de prestação de informações, de ações, de sensibilização para a matéria e de folhetos informativos, precisamente esse que o Vitor está agora a colocar. E, portanto, temos também, por outro lado, sempre a sugestão
feita aos utentes, aos prestadores também, sempre que uma situação possa ser encaminhada para mediação, nós próprios fazemos isso e, portanto, fazemos essa sugestão e temos essa proatividade no cumprimento dessa nossa atribuição. E, efetivamente, é isto que vamos fazendo para que os processos sejam cada vez mais, até para informar. A experiência que temos muitas vezes, nesta instituição como noutras, isto eu penso que é também um bocadinho cultural, é de que, de facto, ainda há muito caminho para fazer, há muita informação para dar. Nós temos a percepção de que muitos utentes, muitos prestadores não estão tão familiarizados e, portanto, esta ação formativa e informativa é importante para estes processos que acreditamos podem ser uma boa via de conciliação de conflitos. Obrigada Ainda pela bem, pergunta. ainda bem, isto leva-me à outra pergunta que eu tinha aqui preparado para ti, que é, depois de ter sido arquivado um processo de reclamação, as partes podem ou não solicitar a intervenção da entidade reguladora da saúde em procedimentos de mediação de conflitos. Podem sim, desde que não haja uma daquelas motivos de recusa que estão previstos expressamente no regulamento, as partes podem, de facto, fazê-lo. Além disso, podem desistir a todo tempo da mediação e, por outro lado, não chegando a acordo, como vimos, podem sempre recorrer à arbitragem voluntária, outro meio um bocadinho diferente, mas também de conciliação de conflitos, que não é exercido pela ERSE, lembramos, e que, portanto, há aqui é previsto no Estatuto um protocolo que existe efetivamente, e por outro lado também aos tribunais judiciais, portanto, podem sempre fazê-lo. Há inúmeras vantagens. E isso leva à outra, que é numa reclamação, se existir matéria relativa às atribuições de uma ordem profissional, a entidade reguladora da saúde não a trata, atendendo ao princípio da sua especialidade? Bom, nós podemos ter, portanto, falavas, Vitor, numa reclamação, não era? Na Exatamente, reclamação sim. nós podemos ter vários temas e, portanto, podemos ter matéria misturada, matéria que é do foro de uma associação pública profissional e depois matéria que é do âmbito de atribuições da ERSE. Na parte, se não for toda relativa à matéria fora do âmbito de missão de atribuições da ERSE, se for toda relativa a uma associação pública profissional, de facto, há um dever também específico, derivado da nossa missão de interesse público e vinculação a determinados preceitos administrativos, de remissão oficiosa para quem de direito, portanto, para a entidade competente. Nós costumamos fazer essa remissão ou sugestão de remissão. Portanto, na matéria que não respeitar o obrigo do princípio da especialidade, ela de facto não é tratada pela IRSE. Obrigado, Ana. Só mais um apelo. Temos mais 2, 3 minutos antes de encerrar esta edição deste Fórum 20 anos, 20 tema, sobre os princípios orientadores da ERSE. Às pessoas que estão a assistir, se quiserem colocar questões no âmbito deste tema, teremos todo o prazer em responder, se elas se enquadrarem naturalmente na temática. Mais um alerta de que as questões que são colocadas podem ser exibidas durante a emissão e ao abrigo do RGPD, quando contenham dados pessoais, elas não são exibidas, se não contiverem, naturalmente que as podemos exibir. Eu teria mais uma questão que é relativamente a isto, aos dados pessoais, a forma como os tratamos. Por exemplo, se eu agora num comentário colocasse aqui o meu correio eletrónico, naturalmente que eu não poderia exibir na emissão e teria também o cuidado de o eliminar da caixa de comentários, pois trata-se de um dado pessoal, ou outro do foro clínico. É assim, não é, Ana? É isso, Vitor. Aliás, isso abre aqui um bocadinho a questão para uma sessão que nós pretendemos fazer relativa a esse tema. Tem sido um tema, é um tema de facto muito interessante e relevante e, portanto, fica desde já aqui, Vitor, temos que encaixar aqui uma sessão sobre esse tema. Mas, de facto, há que distinguir aqui, como dizíamos, entre a ERSE enquanto responsável pelo tratamento de dados, e, portanto, no âmbito da tua missão e atribuições, tratamento de reclamações, registro de licenciamento, os próprios estudos, tem acesso a um conjunto de dados pessoais e, em concreto, dados de saúde e, portanto, com um cariz particularmente sensível e, portanto, está bastante sensibilizado para estas medidas técnicas e organizativas para a proteção desses dados pessoais no exercício da sua atividade. E nesse exercício, a entidade é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Existe. E é a autoridade que está prevista legalmente para tal. Por outro lado, na matéria, no que isso
no que isso respeitar ao acesso aos cuidados de saúde, à recusa aos cuidados de saúde e à proteção dos direitos dos utentes, nessa matéria sem prejuízo de articulação e de encaminhamento se necessário na parte que se revelar necessário fazer-se esse encaminhamento com a articulação com a CNPD, mas é matéria que tem a ver com a nossa missão e atribuições, o acesso, a recusa, os direitos dos utentes. E já agora, é a última pergunta, se não houver mais perguntas da nossa audiência, quanto tempo é que demora a ter acesso a um pedido de acesso à informação administrativa? O pedido de acesso. Para o pedido de acesso tem que ser preenchido um requerimento. Eu Podemos mostrei há lá pouco. ir, vamos lá, podemos lá ir. Sim, portanto, há da Institucional, parte dos utentes e prestadores, Vitor. Podemos ir à parte dos utentes, nos prestadores é similar. ok. Utentes, Utentes e formulários. E agora encontramos acesso à informação administrativa ao último, pronto, temos aqui. precisamente. E aqui descarregamos o formulário e temos que preencher alguns elementos essenciais, de acordo com a lei de acesso à informação administrativa. E depois, recebido, de facto, ele pode ser deferido parcialmente, por exemplo, se é preciso, se pode ter acesso à informação, mas expurgam-se a parte dos dados pessoais, ou indeferido. Sempre, quer no deferimento parcial, quer na recusa, tem que haver uma justificação da parte que não é facultada. Mas normalmente são 10 dias que são prorrogáveis, de acordo com a lei aplicada, se houver o volume e uma complexidade que justifiquem, e sempre de forma justificada, isso. E pronto, ficamos por aqui, neste Fórum 20 anos, 20 temas sobre princípios orientadores da ERSE, dirigido pela Ana Portal dos Serviços Jurídicos, ao qual agradeço a sua disponibilidade na preparação deste fórum. Quero alertar que o próximo fórum terá lugar dia 20 de fevereiro, às 11h30 da manhã, e o tema será Registro de Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde, Procedimento e formalismos. Como sempre, iremos anunciar o fórum através dos diversos suportes. A data irá ficar disponível também no canal do YouTube e na página do LinkedIn. Não é necessário a inscrição para poder participar, tal como aconteceu neste. E então, até breve e obrigado mais uma vez. Muito obrigada e boa tarde.